este hotel no centro de São Paulo. As polícias aqui de São Paulo, Polícia Militar, Polícia Civil, Antissequestro, vieram até aqui para investigar essa pista. Porém, hoje nós acompanhamos a presença da Polícia Civil do Maranhão aqui no hotel. O delegado está lá dentro, trabalhando nessa identificação. Em breve vai dar o saldo do dia de hoje, dessa notícia, e realmente alguma suspeita, alguma pista de que sejam realmente as crianças sumidas desde o dia 4 de janeiro. A gente segue por aqui. Bom dia, gente. Deus abençoe a cada um de vocês com muitas bênçãos dos céus. Sou Elivan Alexandre e você está conosco no nosso canal Elivan Sertão Notícias. Gente, acordamos bem cedinho hoje para poder ficarmos atualizados nas notícias, e as notícias que nós temos no momento são essas que são um pouco bem aqui, vamos dizer assim, estranha, mas também são notícias que podem nos animar. Por quê? Ficamos sabendo agora, né, antes de ontem, de que houve uma denúncia, como foi dito aí pela Grace Abdu, que as crianças de Bacabal estariam em São Paulo, no bairro, ou melhor, lá na República, ali na região da Estação da Luz. A gente sabe mais ou menos por onde é, ali que fica esse lugar. Enfim, imediatamente, né, depois dessa denúncia, foi averiguado. A Polícia de São Paulo, em parceria com a Polícia do Maranhão, foram averiguar a situação, e logo em imediato, né, chegou a notícia de que teria tido um equívoco em relação à identificação ou à denúncia que foi feita em relação a essas crianças. E o que acontece? É um pouco estranho, né? Eu acredito que aonde há fumaça, muitas das vezes também há fogo. E o que eu imagino é o seguinte: a polícia, ela é muito sábia, trabalha, né, com muita sabedoria, e não é por acaso que a polícia do Maranhão está em São Paulo. Não é por acaso que a polícia, né, do Maranhão se encontra hoje em São Paulo, e especificamente lá na República, aonde as crianças ou as supostas crianças foram realmente vistas por algumas pessoas. Eu acredito que, se a polícia do Maranhão está em São Paulo, especificamente no hotel em que as crianças foram vistas, já que foi dito pelo secretário, né, de segurança ali de São Paulo, que as crianças não seriam as mesmas, então eu me pergunto, então por que a polícia do Maranhão se deslocaria para ir para São Paulo, especificamente no bairro ali, ou melhor, na República, aonde foram vistas essas duas crianças, na posse de uma mulher que, segundo as informações que temos, é uma mulher que já é conhecida da polícia, conhecida da justiça, ou seja, tem lá o seu histórico.
E se essa mulher foi vista com essas crianças e ela tem um histórico que é conhecida da polícia, e a polícia do Maranhão se deslocou para lá depois da informação que nós tivemos de que não seria as crianças do Maranhão, não teria motivo algum para a polícia do Maranhão se deslocar para São Paulo. Então, eu acredito que daqui a pouquinho a gente vamos ter novidades, daqui a pouquinho nós vamos ter notícias em relação, né, a essa denúncia. Essa denúncia é uma denúncia muito importante, uma denúncia que nós acreditamos que tem alguma coisa sim a ver com o desaparecimento das crianças. E se a equipe do Maranhão se faz presente no mesmo local, né, inclusive nós vamos soltar uma matéria daqui a pouco, e eu queria que vocês acompanhassem, deixassem aí o comentário de vocês em relação a isso. Eu particularmente acredito que essas crianças podem sim ser as crianças do Maranhão, né? E a polícia está trabalhando com o sigilo, com a sabedoria de sempre, para poder desvendar todo esse mistério. Então, segundo o que nós ficamos sabendo, é que a mulher que estava com essas crianças hoje se encontra hospitalizada e não poderia dar entrevista para a polícia. E isso também é um pouquinho meio que estranho, mas que a polícia sabe trabalhar e a gente precisa esperar para ver o que está acontecendo. Mas vamos observar aqui o que realmente foi dito na reportagem trazida pela Grace Abdu, do Cidade Alerta. Inclusive, eu quero aproveitar o momento e parabenizar a Grace Abdu, é uma repórter que eu tenho grande admiração, que eu realmente respeito e faz um belo trabalho. Vamos ver o que realmente a Grace Abdu ela disse em relação, né, a essa denúncia. Vamos ver aqui o que ela disse mais. Deixa eu colocar aqui para que a gente fique por dentro do que verdadeiramente a Grace Abdu ela disse aqui. Deixa eu colocar aqui. Essa aqui. Acontece? Houve então essa denúncia inicial de que as duas crianças teriam sido vistas aqui no hotel que fica na região da Luz, no centro de São Paulo. Porém, as equipes vieram imediatamente para cá. A equipe do DOP, que é de antissequestro especializada, veio checar essas informações. Claro que as imagens foram analisadas, pessoas foram ouvidas, quem trabalha aqui no hotel e também até quem estava hospedado por aqui. Chegou como uma denúncia anônima, assim como todas as pistas estão sendo investigadas, então vieram para cá. Inicialmente, a informação se deu que não seriam as crianças, que as crianças que estavam hospedadas com alguém aqui, que poderiam parecer o Alan Michael e a Isabelle, eles então vieram levantar fazer essa investigação, na verdade, tirar toda essa dúvida. Disseram que as crianças poderiam até parecer 6 anos, 4 anos, o tamanho, um casalzinho, mas que não eram eles. Porém, a presença da Polícia Civil do Maranhão aqui em São Paulo, aqui no centro, aqui nesse hotel, chamou a atenção da nossa equipe. E de nós todos, né? E de nós todos. Chamou a atenção da equipe do Cidade Alerta e chamou também a nossa atenção. E é por isso que eu digo que tem alguma coisa aí. A equipe da Polícia Civil do Maranhão não estaria em São Paulo, por acaso,
mesmo depois do resultado do trazido pelo secretário de Segurança de São Paulo, dizendo que realmente não seriam as crianças, seriam crianças parecidas, mas chamou muita atenção, né, que acredito que ainda estão por lá, mas estão trabalhando. Hoje nós vamos estarmos também vendo o que foi dito em relação a essas imagens, a essas crianças vistas lá no hotel. Nós vamos também estar ouvindo algo também trazido nessa reportagem do Balanço Geral, que foi também trazido informações em relação a essas crianças e a chegada da polícia do Maranhão em São Paulo, no bairro ali, ou melhor, ali próximo à Estação da Luz, ali na República, e a gente vai ver o que realmente foi dito, né, para o Passaia, que é o apresentador do Balanço Geral. Agora no caso do desaparecimento dos irmãos Agatha e Alan. Essa história aqui vai surpreender você. Uma novela que repercute no Brasil inteiro. E aqui no Balanço Geral nós temos o costume de atualizar você sobre essas grandes histórias. Essa história veio chegar aqui em São Paulo e eu vou te contar o porquê. Você sabe que as crianças estão há 22 dias desaparecidas. Sumiram numa comunidade quilombola. Aí tem uma denúncia anônima que trouxe uma informação muito importante, dizendo que as crianças foram vistas num hotel. Só que no bairro da República, que fica no centro de São Paulo. A hipótese trouxe um alerta. As autoridades agora querem saber se, por um acaso, elas realmente não foram vítimas de alguma quadrilha que leva as crianças brasileiras para fora. E combina um pouco com o que o priminho disse. Você vai lembrar que quando elas sumiram, eram 3 crianças, os 2 irmãos e o priminho de 8 anos. O priminho é mais velho e ele é autista. E quando ele foi encontrado, alguns dias depois, bastante debilitado, ele falava um negócio para os médicos e para os pais. Olha, a gorda é uma mulher muito má, porque ela só dava manga para a gente comer. Eu nunca descartei, nunca menosprezei essa fala do Cauã, dessa mulher gorda. Na minha opinião, essa mulher gorda, ela existe. Na minha opinião, essa mulher gorda realmente existe. E se ela existe, acredito eu, que ela vai aparecer. Diante de tantas investigações feitas, né, eu quero aqui parabenizar o trabalho da Polícia Civil do Maranhão e em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo também, né, com o secretário, né, acho que é o Oswaldo Nico, né, ali de São Paulo. Então eu quero parabenizar a essas equipes que estão realmente, equipes que estão trabalhando nesse caso, e eu acredito que vamos ter, melhor dizendo, notícias em breve, né? A polícia, de uma certa forma, eu não vou dizer que estava hospedada lá ali naquele hotel, mas que estava passando o dia ali naquele hotel, onde as crianças foram vistas. Se é as de Bacabal, ainda estamos aguardando, mas, enfim, o que importa é que essas crianças, elas vão, com certeza, aparecer, isso é o que eu espero, né? Vamos ver o que é que mais diz aqui o Passaia e também essa reportagem que nos traz, né, uma esperança. Então ele demonstra que tinha uma mulher por trás que estava com essas crianças. Uma mulher acima do peso, é o que todo mundo entendeu. Só que essa mulher nunca foi encontrada, muito menos as crianças. E o primo sempre bateu nessa tecla. Nós estávamos com uma mulher gorda, que era mais, só dava manga pra gente comer. Para a polícia, se isso fizer sentido, essa mulher pode ter liberado esse menino porque ele é autista. E se essas crianças vão ser levadas para uma adoção ilegal na Europa, uma criança que tem autismo talvez não seja a criança que quem quer adotar gostaria. O plano pode ter continuado com as 2 crianças aqui em São Paulo. Gente, se essa história for verdadeira, que é o que a polícia está investigando agora, não dá um frio aqui no estômago? Saber que as nossas crianças continuam na mira dessas quadrilhas? E outra coisa, sequestrar por quê?
Além de todo o sofrimento que já provocam no coração dos pais, qual é a intenção? Dar uma outra vida digna na Europa? Ou fazer algum tipo de ritual? Ou para algum tipo de coisa maldosa que a gente não sabe? Põe no ar. Bairro da República, centro de São Paulo. No coração da maior metrópole do país, surge uma pista de um mistério que começou a 2.620 quilômetros, no quilombo São Sebastião dos Pretos, na cidade de Bacabal, no Maranhão. Uma denúncia anônima trouxe uma informação de que os irmãos Ágata Isabelle, de 6 anos, e Alain Michel, de 4, que sumiram há 22 dias na comunidade quilombola, foram vistos neste hotel, que fica no Largo General Osório. A Polícia Civil de São Paulo investigou o caso, notificou as autoridades do Maranhão e acendeu um alerta. São crianças, né? Então não deveria, acho que o pessoal botar na consciência aí a esse respeito, né? Agora pregar lá do outro lado do Brasil para trazer para cá é difícil com as crianças também, né? A gente fica sensibilizado, né? É triste, né? Lamentável, né? Dois anjinhos, né? Sumiram. Não vi. É muita gente sai, entra, aí fica difícil. No Maranhão, as buscas pelas crianças mobilizaram mais de 600 homens. Policiais civis e militares, corpo de bombeiros e forças estaduais. A esperança vem das declarações do primo das crianças, o Cauã, de 8 anos, que sumiu junto com Ágata e Alain e foi encontrado vivo no 3º dia de buscas. Um carroceiro encontrou o menino fraco e desidratado. Cauã já recebeu alta do hospital no interior do Maranhão. Está em casa com a família. O menino, que tem transtorno do espectro autista, é acompanhado por psicólogos. Bom, gente, tem pessoas que, infelizmente, eles descartam facilmente as primeiras falas, né, dos primeiros depoimentos de casos semelhantes assim. Assim aconteceu em outros casos, a exemplo da Ana Sofia, né, que a gente fala muito aqui, não tem como não falar desse caso. E no caso do Cauã também, algumas pessoas quiseram descartar as primeiras falas dele, né, os primeiros depoimentos dele para os pais e para a psicóloga e para os médicos, mas nunca pode ser descartado, porque o que ele falava a princípio foi isso que o Passaia falou aí agora, em relação a uma gorda, né, má, que só dava manga para eles, né, e isso a princípio foi levado um pouco que a sério, depois parece que foi descartado, coisa que eu acredito que não deveria ter sido. Mas enfim, o importante é que a polícia não desistiu, está em busca, e se estão ali em São Paulo averiguando isso, acredito que alguma coisa tem a ver, e nós vamos estar aguardando para ver o que realmente tem, né, por trás desse grande mistério ali, né, na República, no centro de São Paulo, nesse hotel aí, em que a gente está vendo acontecer todo esse movimento, né, todo esse movimento, e a gente vai ver o que o pai disse, né, nessa reportagem aí em relação ao Cauã, que é o rapaz, ou melhor, a criança de 8 anos, que foi, de uma certa forma, libertada, na minha opinião, pelos que raptaram os outros. O pai do menino diz não acreditar que ele tenha chegado lá sozinho. Falou que Cauã está com medo de algo. Em casa, Cauã repete palavras como gorda e muito má. Inicialmente, a polícia considerou que essa era a forma que o menino chamava a prima Ágata. Só que com o estranho sumiço de rastro dos dois irmãos, essas falas de Cauã podem ganhar um novo peso nas investigações. As buscas pelos irmãos entram agora em uma nova fase e ganharam um importante reforço. Além do apoio das redes sociais, a Prefeitura de Bacabal, no interior do Maranhão, ofereceu uma recompensa no valor de R$20 mil por informações que levem até o paradeiro das crianças. A força-tarefa, ela reduziu um pouco de tamanho, já que o foco agora é na investigação. Os policiais estão ouvindo testemunhas e adotando um protocolo específico para casos de pessoas desaparecidas. Neste momento, a polícia trabalha com 3 linhas de investigação. A primeira delas... Deixei o comentário de vocês em relação a essa denúncia e também a chegada da polícia do Maranhão em São Paulo. Deixe aí seu comentário, deixe aí
né, a sua opinião, o que você acha que verdadeiramente aconteceu, né? Se eles estão ali, seria o porquê. Essas crianças, com certeza, parecem muito, né? Ou são as crianças, e a polícia está investigando a fundo, porque ali agora a polícia chegou para pegar mais imagens, né, de câmeras que com certeza registraram ali, depoimento de pessoas ali, a exemplo do porteiro, né, da pessoa que fica ali responsável pela recepção, e pessoas que estão lá dentro daquele hotel, pessoas vizinhas que moram ali perto, que podem muito bem ter presenciado a entrada e a saída dessas crianças. Enfim, tudo isso está sendo apurado para que chegue a uma conclusão de trazer a notícia se verdadeiramente eram as crianças lá do Maranhão ou não. Então, a gente aguarda aqui, né, com muito ansiedade e com muita fé, esperando que essas crianças sejam resgatadas e que os principais, digamos assim, culpados possam estar sendo presos. Vamos ouvir mais um pedacinho aqui do que diz essa reportagem. É de que as crianças possam ainda estar perdidas no meio da mata. A segunda hipótese é de que elas foram atacadas por algum animal perigoso, uma jiboia, uma sucuri, por exemplo, que é muito comum naquela região. A terceira e mais grave é de que as crianças possam ter sido sequestradas por pessoas envolvidas no tráfico de menores no Brasil. Um caso conhecido é o do angolano Luteso Daniel Love, preso no Rio de Janeiro. Ele usava declarações de nascidos vivos compradas de mães pobres para falsificar certidões e passaportes. Foi assim que ele conseguiu levar pelo menos 5 crianças para o exterior. Essa faixa etária de 6 a 11 anos, a gente descarta a adoção porque são crianças grandes. Ninguém em nenhum país do mundo irá adotar uma criança de 6 a 11 anos sem sequer ter visto essa criança. Então, a adoção a gente descarta. O mais provável é que essas crianças estão sendo usadas ou para tráfico de órgãos ou para abastecer redes de pedofilia no exterior. Outro caso conhecido foi de Márcio Rocha, um cidadão português preso em Valinhos, interior de São Paulo. Ele negociava bebês de mães pobres do Pará, Brasília, Curitiba e até uma criança em Portugal, pagando R$5.000. Para isso, contava com a ajuda de advogados para falsificar a guarda unilateral e evitar laços afetivos. Muitas vezes as pessoas pensam isso. Essa criança vai ter uma vida muito melhor num país mais desenvolvido, mas efetivamente a questão é, quem garante isso? A gente não sabe o que vai acontecer com ela, então ela pode ter sido levada para lá para ser retirada um rim. Enfim, a gente efetivamente não tem como garantir o que vai acontecer com essa criança. Outro exemplo é a máfia da Arlete, uma quadrilha dos anos 80 que vendia bebês para estrangeiros, como no caso de Keren Or, adotada ilegalmente no Rio e levada para Israel por $50.000, o que hoje daria algo em torno de R$250.000. A criança foi para o exterior com documentos falsos e certidão de nascimento forjada. Meus pais tinham um advogado aqui em Israel que fazia o contato com as pessoas no Brasil. Eles pagaram $50.000 na época para adotar a mim e ao meu irmão. O preço de uma casa na época. Nos dias de hoje, o equivalente a R$244.000. Sobre a situação dos irmãos Ágata Isabelle e Alain Michel, a Polícia Civil de São Paulo, por meio da Divisão de Antissequestro do DOP, esclareceu que não procede a informação das crianças terem sido vistas em São Paulo. Os policiais foram ao endereço e constataram que as crianças que estavam no hotel não são as mesmas que estão desaparecidas. Enquanto isso, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão afirma que todas as denúncias estão sendo checadas em cooperação com outros estados. Disse ainda que as buscas continuam nas matas, rios e lagos, paralelas às investigações. Nós não vamos descartar nenhuma linha, por mais absurda que seja. E também não vamos deixar de lado as buscas. O sistema de segurança pública somente vai sair deste local quando localizarmos as 2 crianças que faltam. O que será que pode ter acontecido com essas crianças? Eu falo para vocês que
Quando nós ouvimos que existem quadrilhas que têm coragem de trabalhar para sequestrar uma criança, para entregar para o tráfico de órgãos, ou então para pedofilia, fico pensando como é que tem coragem disso, né? Como é que pode? Então, eu sou a favor de lei dura, eu sempre falei isso para vocês. Não sou a favor da pena de morte, porque você pode cometer enganos, injustiças, mas eu sou a favor de lei dura, de cadeia perpétua, para sempre, para gente que faz essas maldades tão grandes. Só que existe um movimento no mundo, e você observa isso, de pessoas que são contra, que elas trabalham para relativizar. Passar, eu também sou a favor disso aí, né? E, infelizmente, o nosso país, você viu aí a reportagem, né? De pessoas que já foram presas fazendo esse tipo de coisa. E o nosso Brasil, nosso país, ele facilita, de uma certa forma, por não ter leis, né? Que realmente venha penalizar essas pessoas que fazem isso de uma forma mais rigorosa. Então, é melhor que a gente continue aguardando para ver que o que realmente aconteceu com essas crianças. Vamos estarmos aqui, né? A polícia está trabalhando, tanto a polícia do Maranhão como a polícia de São Paulo, e outros estados também estão, né? Ou seja, quem pegou essas crianças, provavelmente, se ainda estiver no país, estiver no Brasil, está o cerco fechado. E outra coisa também, a gente tem notícia de que a Polícia Federal também está no caso, ainda não se pronunciou, é óbvio, né? Não se pronunciou, mas está também ajudando. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal está também fechando todas, né, as saídas, entradas, está analisando tudo para que possa ver se essas crianças ainda estão no país ou se já saíram, aeroportos, enfim, esse tipo de coisa. Porque para fazer uma identificação de um registro de nascimento dessas crianças é muito fácil no Brasil, muito fácil, né? Eles fazem com muita facilidade, por isso que a gente acredita que se elas estiverem ainda no país, estiverem ainda no Brasil, vão ser trazidas de volta, porque a polícia vai conseguir. Agora, se não estiver, aí a situação fica mais difícil, e a gente não sabe nem se essas crianças ainda estão, né, em nosso meio, se já foram desvividas, enfim, tudo isso a gente se preocupa, mas enquanto há vida, né, a esperança, e a gente vai mantendo com essa esperança viva, né, nos nossos corações, que essas crianças podem ser a qualquer momento encontradas. Vamos ver aí mais um pedacinho do que disse aí essa reportagem. Para dizer que todo bandido merece ser compreendido e que, na verdade, ele só está naquele crime por culpa de alguém ou da sociedade. Eu acho isso tão baixo, tão pequeno. Pessoas que trabalham com esse discurso, ou elas são mal intencionadas, ou elas são manipuladas, porque não existe isso. Quem tem coragem de fazer uma maldade dessa com uma criança, ou com qualquer pessoa, merece cadeia. E quem pensa o contrário, só me leva a entender que é mal intencionado, porque tem coragem de fazer a mesma coisa, uma pessoa muito manipulada. Jorge. Assina embaixo, essa questão da ser vítima da sociedade. A gente vive num país muito desigual, passar é verdade, mas quando eu vejo um garoto recolhendo uma latinha de cerveja para poder vender como reciclável, eu fico bastante orgulhoso de ver que as pessoas que querem andar certo têm a condição de andar certo. Por outro lado, também devo dizer o seguinte, essa questão do tráfico humano, Passaia, a gente não tem muito aqui esse tópico no nosso país, mas é um problema muito sério mundo afora. Eu não duvido nada que essas crianças tenham sido raptadas ou sequestradas com essa finalidade. Ontem houve uma movimentação grande, eu fui acionado inclusive porque essa suspeita gerou uma movimentação dos policiais aqui da região da Praça da República. E isso acabou se revelando falso, mas a polícia continua ao encalço para tentar revelar o que de fato aconteceu com essas crianças. Bom, gente, é o que a gente espera, que isso seja resolvido, que a qualquer momento essas crianças voltem, né, para o seu lugar, aos braços daqueles que há de direito, a justiça, quem vai decidir com quem vai ficar, porque está sendo, de uma certa forma, também investigada, né, a situação dos pais, a situação dos familiares. Isso ninguém pode afirmar que eles estão envolvidos com nada, porque a polícia é quem vai dizer isso, né, mas que estão sendo investigadas, que é o certo, e a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer. Então, um forte abraço, deixa teu like, deixa teu comentário, né, neste vídeo,
porque é de grande importância, compartilha, porque também vai nos ajudar aqui. Então, para você que está assistindo aí no gravado, forte abraço e em breve estaremos fazendo uma live para trazer para vocês mais informações em relação a este caso. Deus abençoe e até o próximo vídeo ou a próxima live, se assim o Criador nos permitir. Se for vídeo, será aqui no canal Elivan Certa Notícias, se for live no canal Elivan de Olho nos Fatos, mas de uma forma ou de outra, a gente estamos juntos e misturados. Forte abraço.